aí, galera, e agora para a gente ver aqui a segunda forma de investimento, vamos ver a TIR, né, a famosíssima TIR, taxa interna de retorno. É uma modalidade de análise de investimento que analisa o percentual de retorno financeiro de um projeto. A TIR é a taxa de desconto que, quando aplicada sobre o fluxo de caixa futuro, trazido ao valor presente, iguala ao investimento inicial. Em outras palavras, a TIR é a taxa que iguala o VPL a zero. Então, gente, a TIR faz o VPL ser zero. Mas não precisa trabalhar com data zero, não, tá, gente? Tá? A TIR dá zero em qualquer data focal que você trabalhar. Data 1, 2, 3. É porque a definição diz, ó, o que é TIR? TIR é a taxa que faz com que o VPL seja zero. Isso é verdade. Mas é zero na data zero, mas é zero na data 1, na data 2, na data 3. Enfim, tá? Ela zera o fluxo. E aí você vai dizer para mim, mas e aí? Como é que eu vou saber se vale a pena, se não vale a pena? Né? Bom, vale a pena o investimento ou não? Você comparando a TIR com a taxa mínima de atratividade. Se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade, o investimento é viável. Se a TIR for menor que a taxa interna de atratividade, o investimento não é viável. E se a TIR for igual à taxa interna desculpe, se a TIR for igual à taxa mínima de atratividade, é indiferente, né, gente? Aí é indiferente. Nós temos um gráfico famoso aqui, ó. Isso aqui é a taxa de atratividade. Esse ponto aqui é a TIR. É o ponto em que o VPL vale zero. Né? O ponto que o VPL vale zero. Esse aqui é o VPL, né? Esse aqui é o VPL. Então, repare, gente, quanto menor a taxa mínima de atratividade, maior vai ser o VPL. E quanto maior a taxa interna de atratividade, menor vai ser o VPL. Certo? São inversamente proporcionais. Tá? E nesse ponto aqui, né, a TIR, o VPL vale zero. Ok? Vamos ver isso na prática. Opa! Vamos lá, vamos para 6 aqui, vamos para 6 aqui. Entrou um som aqui. Vamos lá, galera. O gerente da Liquigás analisou 4 investimentos com características semelhantes e chegou às seguintes taxas internas de retorno. Tá aí, 4 investimentos, X, Y, Z, W. Né? Legal, lógico. Quanto maior a TIR, gente, melhor o investimento. Tá? Melhor o investimento, né? Claro. Levando em consideração a taxa interna de retorno de cada investimento e o custo do capital de empresa de 18% ao ano, os projetos viáveis são quem? Gente, é só comparar. Quais são os projetos cuja TIR é maior que 18? Quais são os projetos? Z e W. Z e W. Gabarito, égua. Só foi molezinha, né? Molezinha, né, galera? Foi tranquilo, tá legal? E se você tivesse que escolher um, né? A priori, analisando só pela TIR, a priori W. Né? A priori W, que é o que tem a maior taxa interna de retorno. Vamos nessa. A DAF, um projeto de investimento na produção de tilápias. O negócio tá bom, hein? Demandou aporte de capital inicial de 70 mil. Irá gerar por um período um retorno de 105 mil. Então, eu fui 70 mil para ter um retorno de 105 mil. A segunda alternativa é da taxa interna de retorno. Bom, a taxa interna de retorno é aquela que zera o fluxo, né? Então, eu investi 70 mil. E quanto tempo depois? Um período não disse qual período, não, disse um período aqui, ó. 105 mil. Bom, então vamos fazer o retorno aqui, ó. Vamos ver, gente.
a taxa interna de retorno faz com que o VPL seja zero, né? O VPL seja zero, certo? Então, aqui tem duas maneiras de você trabalhar. Você pode trazer os 105 mil para trás, né? Para trás, e dizer que tem que dar 70 mil, tá? Ou você pode jogar os 70 mil para frente também, que eu falei para vocês isso, né? Não precisa trabalhar na data zero, né? Você pode jogar os 70 mil para frente multiplicando pelo fator, e tem que dar 105 mil. A ideia é a mesma, né? 70 mil vezes o fator da TIR tem que dar 105 mil. Então, o fator é 105 mil dividido por 70 mil. Eu vou cortar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Isso vai dar 1,5. 1,5 você sabe, né? 1,5, a taxa é 50%. Então, a taxa interna de retorno é 50%. Isso aqui foi só para esquentar, né? Vamos para o 8. Analise o esquema básico que representa o fluxo de caixa do projeto Ômega ao longo de um triênio. Sabe-se que a taxa interna de retorno é 10% ao ano. Calcule o valor do desembolso inicial e analise a opção correta. Vamos aqui, galera. Ó, olha o fluxo aí. Ó, tá? Aqui é zero, a gente não vai fazer conta com zero, né, gente? Aí o cara botou zero de palhaçada, né? A taxa interna é 1%. Então já sabe, esse cara aqui eu vou jogar para trás. Vou dividir por 1,1 ao quadrado. 1,21. Vou jogar esse cara para trás. 1,1 ao cubo. 1,331. E esses valores, quando recuarem, quando eles recuarem, tem que dar exatamente esse D aqui. Tem que zerar o fluxo de caixa. Então, as receitas têm que ser igual ao investimento dele, o desembolso dele. Né? 1,21. Beleza, gente? Então, B tem que ser exatamente igual a essas divisões aqui. Vamos fazer as contas, não? Vamos lá, 10.450 dividido por 1,21. É isso? É isso aí. 10.450 dividido por 1,21. Beleza, ó, ficou um valor. Ficou um valor esquisito aqui, 8.636. 36. 12.798. 9.615. 32. Gente, como eu estou fazendo uma calculadora, eu estou botando até os centavos, tá? Mas é lógico que na prova você não vai fazer isso. Né? Na prova você não vai até os centavos, tá legal? Pô, eu achei 18 mil aqui, 18.251, letra A. Gabarito, água. Show de bola. Beleza, galera? Vamos fazer. No próximo bloco a gente continua. Valeu, 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 valeu.